A planta que cresce sozinha e enriquece o solo. Você já viu uma planta que parece nascer em qualquer lugar, sem precisar de cuidados, e ainda deixa a terra mais fértil? Pois é, essa planta existe e é mais comum do que você imagina. Ela cresce sozinha em terrenos baldios, beiras de estrada, quintais e até em vasos esquecidos. Além de não dar trabalho, ela ajuda a natureza, melhorando o solo para outras plantas crescerem depois. Parece mágica, mas é ciência simples e muito útil. Essas plantas são chamadas de adubos verdes ou plantas melhoradoras de solo. Elas têm um poder especial: conseguem pegar nutrientes que estão escondidos no ar ou na terra e transformá-los em comida para outras plantas. É como se fossem pequenas fábricas naturais, trabalhando de graça para deixar o solo mais rico. E o melhor, muitas delas crescem rápido, sem precisar de água extra, adubo ou muito sol. Vamos entender como isso funciona, usando exemplos do dia a dia. Imagine que você tem um quintal com terra fraca, cheia de pedras e sem nutrientes. Se você plantar uma dessas plantas, em poucas semanas ela vai cobrir o chão, como um tapete verde. Enquanto cresce, suas raízes vão cavando e soltando substâncias que quebram as pedras, deixando a terra mais solta. É como se ela estivesse garando por solo sem precisar de trator. Outro exemplo, pense em uma horta caseira. Se você plantar alface, cenoura ou tomate em um canteiro, depois de algumas colheitas a terra fica cansada, sem força para novas plantas. Mas se você plantar uma dessas plantas mágicas no mesmo lugar, ela vai devolver os nutrientes que as outras tiraram. É como se ela recarregasse a bateria do solo. Quando ela crescer, você pode até cortá-la e deixar os restos na terra, como um adubo natural. Agora, quais são essas plantas? Algumas são bem conhecidas. A mucunã, por exemplo, é uma trepadeira que cresce rápido e cobre tudo ao redor. Suas raízes têm nódulos, pequenas bolinhas, que guardam um nutriente chamado nitrogênio, essencial para as plantas. Quando a mucuna morre ou é cortada, esse nitrogênio é liberado no solo, como um presente para as outras plantas. É como se ela deixasse um saco de fertilizante natural na terra. Outra planta famosa é o feijão de porco. Ele cresce em qualquer lugar, até em solos ruins, e suas folhas largas protegem a terra do sol forte, evitando que ela fique seca. Quando ele floresce, atrai abelhas e outros insetos que ajudam na polinização. Depois, suas vagens podem ser colhidas para comer, sim, é um tipo de feijão, ou deixadas na terra para apodrecer e virar adubo. Tem também o guandu, um arbusto resistente que aguenta seca e solo pobre. Suas raízes são tão fortes que conseguem puxar nutrientes de camadas profundas da terra e trazê-los para a superfície, onde outras plantas podem usar. É como se ele fosse um elevador de nutrientes, subindo o que está escondido lá embaixo. E não podemos esquecer das gramíneas, como o capim-mombaça ou o milheto. Elas crescem em qualquer lugar e formam uma cobertura verde que protege o solo da chuva forte, evitando erosão. Quando são cortadas, suas folhas viram uma camada protetora, como um cobertor para a terra, mantendo a umidade e evitando que o sol resseque tudo. Mas como usar essas plantas na prática? É simples. Se você tem um terreno vazio, pode espalhar sementes delas e deixar a natureza fazer o trabalho. Elas vão crescer, melhorar o solo e, depois de um tempo, você pode plantar o que quiser ali. Se tiver uma horta, plante essas plantas nos intervalos entre as colheitas. Por exemplo, depois de colher alfaces, plante feijão de porco no mesmo canteiro. Quando ele crescer, corte-o e deixe os restos na terra. Na próxima vez, a terra estará mais forte para novas alfaces. Outra dica: se você mora em apartamento e tem vasos, pode plantar algumas dessas espécies em um cantinho. Mesmo em um espaço pequeno, elas vão ajudar a manter a terra saudável. É como ter um mini jardim que cuida de si mesmo. Agora, você deve estar se perguntando, por que essas plantas não são mais usadas? A verdade é que muitas pessoas não conhecem seus benefícios. Elas são vistas como mato ou ervas daninhas, mas na realidade são aliadas poderosas. Em vez de gastar dinheiro com adubos químicos, que podem poluir o solo e a água, essas plantas oferecem uma solução natural, barata e sustentável. Além disso, elas ajudam a combater problemas como a erosão,
que é quando a terra é carregada pela chuva ou vento. Em lugares onde o solo é fraco, como em costas de morros, essas plantas seguram a terra com suas raízes, evitando deslizamentos. É como se elas dessem um abraço na terra, protegendo-a. Outro ponto importante: essas plantas atraem vida. Abelhas, borboletas e outros insetos vêm visitá-las, ajudando na polinização de outras plantas. Até minhocas aparecem, pois gostam de se alimentar dos restos dessas plantas. E minhocas são ótimas para a terra, pois cavam túneis que deixam o solo mais arejado e úmido. Resumindo, as plantas que crescem sozinhas e enriquecem o solo são como super-heróis da natureza. Elas não precisam de muito para viver, crescem rápido, protegem a terra, atraem vida e ainda deixam o solo mais fértil para outras plantas. São fáceis de cultivar, baratas e ajudam a economizar dinheiro e recursos. Se você tem um pedaço de terra, um quintal ou até um vaso, experimente plantar uma delas. Deixe a natureza trabalhar para você. Em pouco tempo, você vai ver a diferença, a terra ficará mais escura, solta e cheia de vida. E o melhor, sem precisar de muito esforço. Então, da próxima vez que vir uma planta crescendo sozinha em um terreno baldio, lembre-se, ela pode ser uma aliada, não um incômodo. A natureza tem seus próprios jeitos de cuidar de si mesma, e essas plantas são a prova disso. Basta dar uma chance para que elas mostrem seu valor. E não pense que essas plantas servem só para quem tem grandes áreas. Mesmo em um cantinho pequeno, como uma jardineira na janela ou um vaso na sacada, elas fazem a diferença. Por exemplo, a erva de Santa Maria, que muita gente acha que é mato, cresce sem pedir nada e ainda afasta alguns insetos que incomodam outras plantas. Ou a beldroega, que aparece até nas frestas do calçamento, é cheia de nutrientes e pode ser usada em saladas. Outra vantagem é que essas plantas ajudam a recuperar solos que foram maltratados. Imagine um terreno que ficou anos abandonado, com a terra dura e sem vida. Se você deixar algumas dessas plantas crescerem, em pouco tempo elas vão soltar raízes que quebram a terra compactada, permitindo que a água e o ar entrem melhor. Depois, quando elas morrem e se decompõem, viram um adubo natural, deixando o solo pronto para receber outras plantas, como hortaliças ou flores. E não precisa se preocupar em ficar arrancando tudo o tempo todo. Muitas dessas plantas crescem rápido, mas também morrem rápido, especialmente se forem cortadas ou pisoteadas. Isso significa que você pode controlar onde elas nascem sem muito trabalho. Por exemplo, se não quiser que elas tomem conta de um canteiro, basta cobrir o solo com uma camada de palha ou folhas secas. Assim, elas não conseguem brotar, e você mantém o espaço limpo para o que realmente quer plantar. Além disso, essas plantas são ótimas para quem está começando a mexer com terra. Elas não exigem rega constante, adubo caro ou cuidados especiais. Basta um pouco de paciência e observação. Com o tempo, você vai aprender a reconhecer quais delas são úteis e quais podem atrapalhar. E o mais legal é que, ao deixar algumas delas crescerem, você está ajudando a natureza a se equilibrar. Elas atraem abelhas, borboletas e outros bichinhos que são importantes para o meio ambiente. Então, que tal experimentar? Escolha um cantinho da sua casa, deixe a terra descansar um pouco e veja o que nasce. Pode ser que apareça uma planta que você nem conhecia, mas que vai trazer benefícios que você nem imaginava. A natureza sempre tem algo a ensinar, e essas plantas são um exemplo de como as coisas podem ser simples e eficientes. Basta dar uma chance para que elas mostrem o que sabem fazer. E não precisa ser um grande espaço, não. Até mesmo um vaso esquecido no canto do quintal ou uma fresta entre as pedras da calçada podem se transformar em um pequeno jardim cheio de vida. Muitas dessas plantas, que muita gente chama de mato ou daninhas, na verdade são verdadeiras aliadas. Por exemplo, a beldroega, que aparece em terrenos baldios e até em vasos abandonados, é comestível e rica em nutrientes. Suas folhas suculentas são ótimas em saladas ou refogadas, e ela ainda ajuda a soltar a terra, deixando o solo mais arejado para outras plantas crescerem. Outra planta comum é a serralha, que muita gente arranca sem pensar. Ela tem flores amarelas que atraem abelhas e suas folhas jovens também podem ser usadas na cozinha. Além disso,
Suas raízes profundas puxam nutrientes de camadas mais baixas do solo, trazendo-os para a superfície e enriquecendo a terra para outras plantas. É como se ela fizesse um trabalho de mineração natural, sem precisar de máquinas ou produtos químicos. E não é só no quintal que essas plantas fazem diferença. Em hortas caseiras, algumas delas, como o dente-de-leão, podem ser deixadas entre as culturas. Suas raízes longas ajudam a quebrar a compactação do solo, permitindo que a água e o ar circulem melhor. Quando suas flores amarelas aparecem, elas chamam insetos benéficos, como joaninhas, que controlam pragas como pulgões. Ou seja, em vez de gastar dinheiro com adubos e pesticidas, você pode contar com a ajuda dessas plantinhas para manter sua horta saudável. Até em áreas urbanas, onde o concreto domina, essas plantas encontram um jeito de brotar. Quem nunca viu um pé de guanchuma crescendo entre as rachaduras da calçada? Ela parece frágil, mas é resistente e ajuda a evitar que o solo fique completamente estéril. Suas sementes são espalhadas pelo vento, e onde caem, criam vida. É um lembrete de que a natureza sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. O mais interessante é que muitas dessas plantas são consideradas invasoras só porque crescem rápido e sem ajuda. Mas, na verdade, elas estão apenas fazendo o que sabem de melhor, se adaptar e prosperar. Em vez de combatê-las, podemos aprender com elas. Por exemplo, se você tem um terreno vazio que não sabe o que fazer, deixe a natureza agir. Com o tempo, essas plantas vão preparar o solo, atrair polinizadores e até servir de alimento para pássaros e insetos. Depois, quando você decidir plantar algo mais específico, como flores ou hortaliças, a terra já estará mais fértil e equilibrada. Claro, nem toda planta que aparece sozinha é bem-vinda. Algumas podem competir demais com as culturas que você quer cultivar, ou até mesmo ser tóxicas para animais de estimação. Mas, com um pouco de atenção, dá para identificar quais merecem ficar e quais devem ser retiradas. Uma dica é observar: se a planta está atraindo abelhas, borboletas ou pássaros, é sinal de que ela tem um papel importante no ecossistema. Se ela cresce rápido, mas não prejudica as outras plantas ao redor, pode ser uma boa ideia deixá-la. E não precisa ter medo de errar. A natureza é generosa e perdoa nossos equívocos. Se você arrancar uma planta que depois descobriu ser útil, não tem problema. No próximo ciclo, ela pode voltar a crescer. O importante é começar a enxergar essas plantinhas com outros olhos, não como inimigas, mas como parceiras. Elas não pedem muito, só um pedacinho de terra, um pouco de sol e a chance de mostrar o que são capazes de fazer. Então, da próxima vez que você vir um mato crescendo no seu quintal, pare por um instante e observe. Talvez seja uma planta que pode enriquecer o solo, alimentar sua família ou atrair vida para o seu espaço. Em vez de arrancar sem pensar, dê uma chance a ela. Você pode se surpreender com os resultados. Afinal, a natureza sempre soube como cuidar de si mesma. Nós só precisamos aprender a trabalhar junto com ela, em vez de tentar controlar tudo. E, no final das contas, é muito mais fácil e gratificante deixar que as coisas aconteçam do jeito delas. E se eu te disser que algumas dessas plantas invasoras são verdadeiras fábricas de nutrientes? É isso mesmo. Elas puxam minerais do fundo da terra, onde as raízes das outras plantas não alcançam, e depois os deixam disponíveis na superfície quando suas folhas caem ou quando são cortadas. É como se elas fizessem um serviço de entrega grátis de adubo para o solo. Um exemplo clássico é a erva de Santa Maria, aquela verdinha com folhas recortadas que aparece em qualquer cantinho. Ela é rica em cálcio e ajuda a soltar a terra, deixando-a mais fofa e arejada. Outra é a guanchuma, aquela com folhas em formato de coração, que atrai minhocas e outros bichinhos que deixam o solo mais fértil. Até mesmo o dente-de-leão, que muita gente acha feio, é um superalimento para as plantas ao redor. Suas raízes longas trazem nutrientes das camadas mais profundas e suas folhas, quando secam, viram um adubo natural cheio de potássio. E não é só o solo que ganha. Muitas dessas plantas são comestíveis e nutritivas. A beldroega, por exemplo, é uma hortaliça deliciosa, cheia de ômega 3, e cresce sem precisar de cuidados. Já a urtiga,
que queima se você encostar, pode ser usada em chás ou refogada como espinafre. Até o caruru, que muita gente arranca do jardim, é uma verdura tradicional em várias regiões do Brasil e tem mais ferro que o espinafre. O mais legal é que essas plantas não competem com as outras, elas colaboram. Enquanto as hortaliças e flores que plantamos com carinho precisam de água e adubo, essas plantinhas teimosas chegam primeiro, protegem o solo do sol forte, seguram a umidade e ainda melhoram a terra. É como se elas preparassem o terreno para as outras crescerem mais fortes. Imagine um canteiro onde você planta alface. Se deixar umas poucas guanchumas por perto, elas vão ajudar a manter a terra úmida e rica, e a alface vai crescer mais bonita. Claro, não estamos dizendo para deixar qualquer planta tomar conta do seu quintal. Algumas, como a tiririca, realmente podem sufocar outras culturas. Mas a ideia é observar antes de arrancar. Se a planta não está atrapalhando nada, por que não deixá-la fazer seu trabalho? Você pode até fazer um teste, escolha um cantinho do jardim, deixe as plantas selvagens crescerem por um tempo e veja como o solo fica depois. É provável que você note a diferença em poucas semanas. Outra vantagem é que essas plantas atraem vida. Borboletas, abelhas, joaninhas e pássaros adoram visitar flores simples como as da picão preto ou da mentruz. Isso ajuda a polinizar suas outras plantas e ainda deixa o ambiente mais alegre. Sem contar que algumas, como a calêndula, têm propriedades medicinais e podem ser usadas para fazer pomadas ou chás. Trabalhar junto com a natureza não significa deixar tudo abandonado. Significa usar o que já está aí a seu favor. Em vez de gastar dinheiro com adubo químico, você pode fazer uma cobertura com as próprias plantas que crescem no seu quintal. Em vez de lutar contra o mato, você pode aprender a conviver com ele e até tirar proveito. É como ter um ajudante que não cobra nada e ainda deixa tudo mais bonito. No fim, a lição é simples: a natureza não precisa de nós para funcionar, mas nós precisamos dela. Quando paramos de ver as plantas como inimigas e começamos a enxergá-las como aliadas, tudo fica mais fácil. Menos trabalho, menos gasto e mais resultados. E o melhor, a sensação de estar fazendo parte de algo maior, onde cada pedacinho de terra conta uma história. Então, da próxima vez que você for arrancar um mato, pergunte: será que eu não estou tirando mais do que ganhando? Às vezes, a resposta pode mudar tudo. E essa mudança de perspectiva não é só teoria. Na prática, muitas pessoas já estão colhendo os benefícios de deixar a natureza trabalhar a seu favor. Imagine um pequeno produtor rural que, em vez de gastar horas capinando e aplicando venenos, decide observar quais plantas crescem espontaneamente em sua terra. Ele percebe que algumas delas, como a beldroega ou o trevo, aparecem em maior quantidade em áreas mais pobres do solo. Em vez de arrancá-las, ele deixa que se espalhem e, com o tempo, nota que a terra fica mais fofa, retém mais água e até as outras plantas que ele cultiva parecem mais saudáveis. Ou então pense em um quintal urbano, onde antes só havia grama e terra seca. O dono do terreno, cansado de regar e adubar sem ver resultado, resolve parar de lutar contra as ervas daninhas. Com o tempo, surgem plantas como a serralha, rica em nutrientes, ou a guanchuma, que ajuda a soltar a terra compactada. Ele começa a colher as folhas dessas plantas para fazer chás ou saladas, e ainda usa os restos para cobrir o solo, protegendo-o do sol forte. Em poucos meses, o que era um terreno árido se transforma em um espaço verdejante, cheio de vida, sem precisar de nenhum produto industrializado. Essa abordagem também ajuda a preservar a água, um recurso cada vez mais escasso. Plantas que crescem sozinhas, como a tiririca ou o dente de leão, têm raízes profundas que ajudam a infiltrar a água da chuva no solo, em vez de deixá-la escorrer e se perder. Isso significa menos desperdício e um solo mais úmido por mais tempo, mesmo em períodos de seca. É como se essas plantas fossem pequenas represas naturais, guardando água para quando as outras plantas precisarem. Outro ponto importante é a biodiversidade. Quando deixamos a terra em paz, ela se enche de vida. Minhocas, besouros, abelhas e até pequenos pássaros aparecem para se alimentar das plantas e insetos. Isso cria um ciclo onde tudo se equilibra. As plantas atraem insetos que, por sua vez, atraem pássaros que comem as pragas.
As minhocas, ao se movimentarem, deixam túneis que ajudam a arejar o solo. É como se a natureza montasse uma equipe de manutenção gratuita, onde cada ser vivo tem uma função. Claro que nem toda planta que cresce sozinha é benéfica. Algumas podem ser muito agressivas e acabar sufocando as culturas que você realmente quer manter. Mas aí entra a observação: em vez de sair arrancando tudo, é possível aprender a identificar quais plantas são aliadas e quais precisam ser controladas. Por exemplo, o capim-colonião pode ser um problema em grandes plantações, mas em pequenas quantidades ajuda a proteger o solo da erosão. Já a urtiga, apesar de espinhenta, é uma planta medicinal poderosa e ainda atrai borboletas. O segredo está no equilíbrio. Não se trata de deixar o mato tomar conta de tudo, mas sim de entender que muitas dessas plantas têm um papel importante. Elas não estão ali para atrapalhar, mas para ajudar a terra a se recuperar. É como ter um vizinho que às vezes faz barulho, mas que no fim das contas é um bom amigo. Você não precisa gostar de tudo nele, mas pode aprender a conviver e até aproveitar o que ele tem de bom. E o mais interessante é que essa prática não exige conhecimento avançado. Qualquer pessoa, mesmo sem experiência, pode começar observando o que cresce naturalmente em seu terreno. Basta parar um pouco, olhar com atenção e perguntar: o que essa planta está tentando me dizer? Às vezes, a resposta está bem na nossa frente, como um convite para trabalhar junto com a natureza, em vez de contra ela. No fim das contas, o que essas plantas nos ensinam é que a Terra não é um lugar estéril, pronto para ser moldado à nossa vontade. Ela é viva, cheia de histórias e de soluções que já existem há milhares de anos. Quando aprendemos a respeitar esse ritmo, descobrimos que os melhores resultados nem sempre vêm do esforço bruto, mas da paciência e da parceria. E isso vale para a horta, o jardim, o sítio ou até mesmo um vasinho na janela. Afinal, a natureza não precisa de nós para ser perfeita, mas nós precisamos dela para viver melhor.